Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de saúde. Mas a frase de hoje, como eu sempre digo aqui no podcast, acredite, confie, construa, você pode, você é capaz. Nunca desista dos seus objetivos. Pode Tudo Podcast hoje, nós vamos falar de saúde. Mais uma vez aqui com a Rosana, que é terapeuta holística. E hoje a gente vai falar sobre os benefícios, os pós e os contras dos alimentos. O que eles podem causar na nossa vida, tanto bom como ruim. Mas hoje eu vou deixar a palavra com a Rosa, que ela que é uma entendedora do assunto, vai explicar um pouco mais pra gente sobre os alimentos inflamatórios. Rosa, eu já vi que você colocou aqui uma manteiga, né? A gente pode chamar de manteiga ou não? Margarina. Não pode chamar de manteiga. Não. Já começa assim. Muita gente diz assim, eu vou comprar uma manteiga. Não é. Não é. E uma coisa interessante, Rosa, antes de a gente fazendo o nosso bate-papo aqui, a Rosa estava me explicando que essa margarina é a mesma coisa da parafina de surfista. Rosa, explica pra gente isso daí. Pois é, gente. Então, deixa eu me apresentar, né, mais uma vez. Alex, muito obrigado por estar aqui, né? Me chamo Rosana Gomes, sou terapeuta quântica holística, trabalho levando orientações de bem-estar, equilíbrio energético para o nosso organismo, tá? É bem-estar, saúde e longevidade. E quero falar aqui, são 3 piores alimentos que a gente consome diariamente. A gente não, eu estou de fora, né? Então assim, gente, eu quero falar primeiro da margarina. A margarina consumida, muito consumida. E eu adicionei aqui 10 gramas, Alex, de margarina, tá? Que isso equivale a mais ou menos um consumo diário, tá? Apenas 10 gramas de margarina o ser humano consumir, calcula-se 30 dias. Vai dar o quê? 30 colheres. Isso equivale a 3 quilos de margarina nós estamos consumindo por mês. Gente, isso é um absurdo, tá? O que causa a margarina no organismo? Ela entope as artérias, tá? Plastifica o teu coração, tá? Fazendo com que ele não haja a oxigenação necessária, impedindo com que haja o fluxo de sangue correndo nas artérias. É como se você pega uma identidade, vai plastificar, assim fica o coração, Alex. A gente também pode colocar a situação de infartos por conta desse tipo de alimento? Com certeza. Tá? Porque se ela é considerada com uma parafina de surfista é para proteger, tem todo aquele negócio lá, né? É tipo como se fosse um plástico. Ela não dissolve, ela fica na parede das artérias, causando esse impedimento, a oxigenação. Então, segundo as pesquisas, mais de 116 milhões de pessoas estão acima do peso, tá? E diante do relatório da biorressonância quântica magnética, em 10 pacientes que eu atendo, 7 tem o quê? Gordura no fígado, acidez úrica, colesterol, pressão arterial elevada, diabetes. Isso é preocupante, Alex? Então, nem pensar em fritar um ovinho. Não. Nem pensar em... Porque geralmente passa no pão, às vezes passa exagerado e frita um ovo. E o óleo? O óleo também não é recomendável. Nós usamos hoje, o mercado aí tá crescendo, da boa saúde. Nós recomendamos óleo de coco, óleo de castanha, tá? Que são gorduras, né, insaturadas, que são boas para o nosso organismo. Tá? Então, a gente tem que saber o que nós estamos consumindo. O importante, Alex, é manter o equilíbrio. As doenças, elas não vão ocorrer assim, casualmente. É através da nossa alimentação errada que as disfunções começam e geram doenças no nosso organismo.
tá? São essas alteraçõezinhas aí. Eu quero voltar para esse lance da manteiga, da margarina. Qual é a mais recomendada? Qual é que tu sugere? Nós temos no mercado aí a manteiga de coco, a manteiga de palmas, né? E são várias aí que realmente que não traz na sua composição gorduras hidrogenadas, gorduras sintéticas que são cancerígenas, né? Que elas não são solúveis no nosso organismo. Tá, me explica. Assim, muita gente não entende. Eu entendi um tempo atrás aqui, mas o que é gordura hidrogenada? O que a gente pode... Aonde a gente pode achar gordura hidrogenada? Eu sei que no sorvete tem. Nossa, em tantos alimentos, você nem imagina. O que é gordura hidrogenada? A gordura hidrogenada é uma gordura sintética, tá? Feita as indústrias aí para poder manter essa conservação dos alimentos, né? Aí contém o sódio, aí contém várias substâncias que não são dissolvíveis no nosso organismo. E realmente vão fazer o quê? Um estrago, né? E então, Alex, então isso é muito importante a gente ter essa consciência de como se alimentar. Muita gente chega assim para mim, assim, Rosane, como é que eu vou me alimentar e agora o que é que eu vou comer? Gente, como se não houvesse outra opção. Sim. Parece que agora só tem a opção do rápido. Do rápido, né? Do prático. Então, a população está adoecendo por não saber e não entender o que nós temos que consumir e colocar para dentro do nosso organismo. O nosso organismo, Alex, ele sofre as reações, assim como nós temos o nosso trabalho diário, né, das nossas conquistas do dia a dia, assim nosso organismo trabalha para ele manter a gente no equilíbrio, para manter a gente vivo, com energia. Agora, se você consome produtos industrializados, ricos, né, em carboidratos refinados, as bolachinhas recheadas, os salgadinhos que contêm muito sódio, glutamato monossódico, né, que é ele é muito cancerígeno. Então, não sou eu que só falo isso, mas você pode pegar na pesquisa aí do Dr. Samuel Dales, Dr. Laí Ribeiro, são médicos integrativos, né, que trabalham com a saúde natural. Então, gente, é pesquisar, é ver o que é melhor para ingerir para dentro do nosso organismo, manter a saúde e a longevidade. Porque, como eu sempre digo, Alex, você hoje investe na sua saúde para não investir amanhã em doenças. Sim. De uma forma dolorosa, tá? Então, assim, eu sempre oriento os pacientes com relação a isso. Ó, eu particularmente, né, depois que eu comecei com o teu acompanhamento, eu mudei muito a minha alimentação. Hoje eu tomo açaí com granola, tomo açaí com um pouquinho de uva passa para dar aquele gosto. O açúcar é o mascavo. A gente sabe que aquele açúcar, o branquinho, ele passa, para ele ficar branquinho, ele passa por todo um processo, para ele ficar, né, no olho do ser humano. Olha que açúcar tão cristalino, transparente e tal. Mas aquele açúcar é perigoso. É perigoso. Porque ele pega um processo como muitos alimentos para ficar bonito. A salsicha, Deus o livre, ela é feita com vários tipos de carnes, carcaça, não sei o que mais lá. Ela tá tão bonitinha, mas o que ela leva de sódio e de alimentos, que ela é um alimento inflamatório. Sim, produtos cancerígenos ali, gente. Se você for realmente puxar o que tem, o conteúdo, né, nesses alimentos, é bom, é prático? Mas é porque o ser humano hoje ele quer o agora. Eu tô na rua, eu quero comprar. Olha, tem um salgado ali, eu vou comprar. Não. A gente esqueceu da alimentação antiga. Antigamente eu parava, comprava um salgado. Eu não vou aguentar até a hora do almoço, comprava um salgado. Hoje eu paro e compro uma maçã. Oh, que legal. Realmente, né? Ter essa consciência. E aí a gente pega, a gente para pensar nisso. É um exemplo que eu vou te dar. Eu comprava um salgado. O salgado é frito com óleo em alta temperatura, perdeu a propriedade, tem aquela substância toda, tem a salsicha lá dentro. Hoje eu paro e compro uma maçã antioxidante,
anticancerígena. É verdade. A maçã, ela vai fazer todo um trabalho no teu organismo bom. Então, eu acho que o que está faltando hoje é a gente ter a consciência de que o nosso corpo, a gente tem que cuidar. Cuidar, né? Como se fosse... É a nossa vida, o nosso Como eu corpo é a nossa digo, vida. gente, equilíbrio é saúde, desequilíbrio é consequência. Então, é como eu sempre ressalto, falo, né? Eu acho que no primeiro podcast que eu fiz, eu falei sobre... Você faz uma compra no cartão, a fatura vai chegar. Sim. Você vai ter que pagar. Então, você paga ou você fica inadimplente. Fica em dívida, né? Com esse cartão. Mas você vai ter que uma hora pagar essa dívida. Então, é assim. Se nós não tivermos essa plena consciência de cuidarmos hoje da nossa saúde, investir em longevidade, a gente vai investir em doença e o pagamento vai ser muito caro, Alex. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui da Anne Beatriz. Ela tá sabendo que tá rolando o podcast aqui. Oh, legal. Seria possível preparar o arroz sem usar um pingo de óleo? Com certeza. Porque antigamente tudo se fazia com óleo. A gente vai fazer uma costela de panela de pressão, já é gordurosa, aí lá vai e larga ali óleo. Mas hoje é possível fazer qualquer alimento? Sim, é possível você cozinhar em água. É possível você pegar um pouquinho daquela água, fazer o ovo, né, fritar o ovo, um pouco de água, né, para evitar realmente essas gorduras. Mas como eu te falei, a gordura do coco, de palmas, da castanha, a gente pode muito bem fazer, né, consumir e fazer nossas frituras. E hoje o mercado das indústrias aí está muito bem mais evoluído, que a gente possa fazer, né, realmente sem nenhuma gordura, não é, Alex? Evitar realmente comer, se alimentar do mais saudável. Mas assim, alguém que está cumprindo a dieta a semana todinha, tá fazendo tudo certinho, né, se preocupa com o corpo, é possível fugir de vez em quando? Tipo assim, uma vez por semana ou uma vez por mês, eu quero comer uma besteira. Sim. Menos pior do que você consumir isso diariamente, ter isso como hábito na tua vida. Eu, por exemplo, às vezes eu tiro uma vez no mês, tomo um açaí, né? Que é um açaí, aquele geladinho. Não é o açaí que você toma, mas é aquele da Frozen, né? Sim. Eu tomo um açaí. Agora, assim, pães, pizzas, eu tenho evitado bastante, gente. Mas, assim, de repente, eu indico muito para meus pacientes, assim, que é difícil você deixar de uma vez. Você vai deixando aos poucos, porque o teu cérebro, ele vai sendo treinado para aquilo. Hoje eu já não como certas coisas, né? Eu já não tomo leite. Meu café é um café puro, com pouquíssima açúcar. Eu tomo o açúcar mascavo, né? Não coloco adoçante, adoçante é sintético também, né? Então hoje a gente vai se readaptando, se acostumando. Sim. E o teu organismo, ele vai te cobrar isso. Tá? Ele te cobra. Se você hoje come um sanduíche, o teu organismo vai lá, Alex, olha a fritura, olha os carboidratos refinados, o que vai acontecer para dentro do teu organismo, ele te avisa. Então você vai começando a moderar, gente. Isso não é de uma hora para outra, tá? Eu já tenho levado isso já há mais de anos. Então, assim, para mim tem havido uma diferença muito grande na minha saúde física, mental e energética. Eu queria que tu rapidamente citasse 3 alimentos que deve ter na alimentação de um ser humano. 3 alimentos e 3 que não devem ter. Me cita 3 que não devem sair do prato e 3 que deveria sair imediatamente. Gente, olha, nossa região ela é rica, né, em legumes, frutas, verduras. Coloque bem colorido, né, dentro do seu prato, enfeita bastante, proteínas, ovos, cereais, grãos. Gente, isso daí o nosso organismo ele vai agradecer, tá? O mais natural possível.
Então, 3 alimentos, como eu citei a margarina aqui, você tem que tirar da sua vida se você quiser ter saúde, Alex. Tá? Imediatamente. Sim. Margarina, refrigerante, frituras, tá? Que nós já acabamos de falar sobre o óleo, aquecimento do óleo, tá? Isso é cancerígeno, oxida as células. Então, gente, vamos evitar. E sempre eu coloco nas orientações dos pacientes, você quer ter saúde, longevidade, bem-estar, equilíbrio? Então, exercício físico, reeducação alimentar e a suplementação, porque o nosso corpo, ele absorve os nutrientes necessários para manter o equilíbrio. Vitaminas, minerais, aminoácidos, eles precisam de todo para poder manter o equilíbrio energético. Então, algumas pacientes que a gente atende têm carências de vitaminas, cálcio, então a gente vai suprir essa necessidade do organismo através da suplementação natural. Gente, é o seguinte, no próximo podcast com a Rosana, eu quero muito mesmo falar sobre as comidas industrializadas, porque eu tenho assistido muito vídeo em relação à salsicha, era uma coisa que eu comia muito, em relação à calabresa, em relação à própria linguiça, que a gente às vezes não sabe como é que é feito isso, só tá prontinho lá. É com gostoso, certeza. Tá prontinho, beleza. No próximo podcast a gente vai falar muito sobre comidas inflamatórias, né? Comidas que inflamam direto o nosso organismo e que vão direto também para o coração, né? Muito sódio, muito é o sódio que protege muito, aumenta a pressão arterial, né? É o sódio, né? Um dos piores vilões. Isso. Então a gente vai, eu quero fazer mais podcast, Rosana, pra gente... Sim, nós vamos discutir bastante aqui. Pra gente discutir principalmente os alimentos, porque eu acredito assim, eu acho que você só vai deixar de comer eu acho que você só vai conseguir comer o alimento certo quando você entender que aquele alimento que você está comendo hoje é o errado. Eu estou te falando por experiência própria. Quando a gente começou o tratamento, que você disse para mim, você não pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo, eu procurei comer o que eu podia. E aí é que vem o start de você chegar e dizer assim, eu comia errado. É verdade, Alex. Né? Eu comia errado, estava tudo na minha frente. Hoje tem muitas banquinhas vendendo fruta, pera, vendendo essas coisas. Aí você às vezes vai na banquinha de salgado e tem uma frutaria do lado. A questão é falta de hábito. E hoje, que bom, né? Você aprendeu a ter essa consciência. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. A questão é praticar, né, que o nosso cérebro ele vai se habituar com isso. E olha lá, que nosso cérebro também nos sabota, tá? Sim. Porque nós temos uma necessidade física e que muitas vezes ele vai cobrar isso, mas se segure que todos nós podemos chegar aos nossos objetivos. E o objetivo hoje, Alex, é ter saúde, bem-estar, longevidade. Uma coisa que nós esquecemos de citar é dos campeões em gorduras, né? A aterosclerose. A aterosclerose é uma doença causada por acúmulo de gordura nas artérias. Isso vai causar um entupimento, um entupimento nessas artérias e com isso, futuramente, um infarto. Rosana, para a gente finalizar o nosso podcast, eu queria te perguntar que regras nós podemos aplicar no nosso dia a dia para a gente ter uma alimentação saudável. Que regras? Gente, a regra é bem simples. Nós temos, como eu sempre falo, termos consciência do que nós temos que consumir, cuidar melhor do nosso organismo, tá? Porque ele também quer cuidar de nós. Vamos praticar mais exercícios para poder ativar a circulação sanguínea, fortalecer os músculos do nosso corpo, né? Essa reeducação alimentar, comer o mais natural possível, ter uma vida plena, uma vida de paz. A gente sabe que nossa vida é uma correria, mas vamos ter essa consciência porque o nosso emocional também é muito importante.
tá? Porque se o nosso emocional não tiver legal, o nosso corpo também entra em desequilíbrio. Então são esses 3 fatores muito importantes que eu quero deixar aqui para você, tá? Nesse dia, e que a gente possa, né, seguir em frente. Viver com saúde, viver bem, viver feliz. Sim. Né? Rosana, quero te agradecer por mais uma vez vir aqui no Pode Tudo Podcast, né? Dar essa sua contribuição para a saúde. Eu tenho certeza que muita gente vai estar assistindo e vai tirar uma coisinha dali. Sim. E vai entender que, pô, eu tenho que me cuidar. Muito obrigado por ter vindo aqui. Você é sempre bem-vinda no Pode Tudo Podcast. Eu que agradeço. Tá? Eu agradeço muito mesmo pela oportunidade de estar trazendo, gente, não só eu, como muitos, né, nutricionistas, médicos, e trazendo essa orientação, tá? Esse cuidado com o ser humano, com o nosso corpo, porque a nossa vida é assim, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Então, muito obrigada, agradeço a você, a Ariane, por estar aqui. Quero voltar novamente com mais dicas e orientações de saúde. Obrigado. Agradecer a Ariane, a nossa produtora, a nossa câmera. Cuida das 3 câmeras, nossa. Ainda produz o conteúdo. A gente quer levar sempre conteúdo bom para você. Você, empresário que quer fazer o seu podcast, a gente também vai até você fazer o seu podcast. Só entrar em contato com a gente, que a gente desenvolve o teu podcast e faz as suas gravações. Do jeitinho que a gente faz aqui. E também tem a Academia de Drone Manaus. Eu dou curso de drone, tá? 100% na prática. É só entrar em contato comigo, vai estar aqui o meu Instagram, pode mandar uma mensagem lá no direct, que eu faço o curso 100% na prática. Academia de Drone, Pode Tudo Podcast. Gente, muito obrigado. A gente encerra mais um Pode Tudo Podcast. Até a próxima.